Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos estar meditando na terceira parte desta ministração, orando de conformidade com a nova aliança. Nós hoje estaremos ministrando a terceira parte. Na primeira parte nós ministramos alguns textos, aprendemos que hoje nós não podemos orar o Pai Nosso. Por que não devemos orar o Pai Nosso? Porque ali o Senhor Jesus Cristo, quando ele ensinava aos seus discípulos, era o Cristo segundo a carne. Tem muitas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez e está na nova aliança que hoje nós não podemos fazer mais. E muitas pessoas tementes a Deus também, que depois seguiram os ensinamentos de Cristo, fez coisas na nova aliança, aqui na nova aliança do Novo Testamento, que nós não devemos fazer mais. Quer ver outro exemplo? Maria, mãe de Jesus. A Maria, mãe de Jesus, ela entrou no templo quando Jesus era novinho e ali sacrificou. Você sabia disso? Está escrito, mano, que Maria, ela entrou no templo e ali apresentou Jesus Cristo segundo a lei de Moisés, sacrificou os pombinhos e circuncidou Jesus. Hoje nós podemos fazer isso? Não. É isso que muitas pessoas não conseguem compreender. A transição da antiga para a nova. Naquela época que Cristo e seus apóstolos viveram, Maria, também mãe de Jesus, viveu, ela viveu na antiga aliança, próximo do seu término e próximo da inauguração da nova. Então ela tinha que cumprir a lei também. Jesus ainda não tinha crescido, não tinha ainda começado o seu ministério de pregação, ainda não tinha começado a pregar o evangelho, então estava se cumprindo a lei, então ela tinha que fazer aquilo. Perfeito, mas hoje nós não podemos fazer, porque pode vir uma pessoa, que é uma pessoa que não tem conhecimento da nova aliança, e falar: amados, vocês já tiraram o antigo, agora querem tirar parte do novo? Você tem que saber responder a razão da tua fé. Vamos falar isso para você. Você já tirou o antigo, agora quer tirar parte do novo? Aí você fala: amado, Maria entrou no templo, sacrificou lá os animais, aqueles animais morreram, Jesus foi circuncidado, e eu vou fazer isso hoje? Aí você tem que explicar. Ali era a transição, ali era Maria cumprindo a lei, ela tinha que cumprir a lei porque ela estava debaixo da lei, vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Você tem que ter resposta na ponta da língua, porque na nova aliança todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então nós demos exemplo do mancebo de qualidade, que Jesus mandou ele guardar os mandamentos para ser salvo. Ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus fala: tem guardado os mandamentos. Mas depois Paulo vai lá, depois que Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, depois que ele consumou, ele fez a obra completa, matou a lei na cruz do Calvário, tirou o pecado do meio de nós, nos santificou. Paulo lá na frente fala para aquele carcereiro, o carcereiro chega para ele: o que eu devo fazer para me ser salvo? Ele chega e fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você, quando estiver lendo a nova aliança, você tem que compreender isso, que existe a transição. Hoje não existe mais a transição. Por isso que nós não devemos orar ao Pai Nosso, porque ele era o Cristo segundo a carne. Quer ver outro texto que nós vamos ministrar aqui? Olha só, Mateus 6, versículo 10. Abra aí, amado. Nós vamos agora dar texto. Nós falamos na primeira parte disso, mas vamos falar na terceira parte também dessa ministração. Vamos mostrar o texto que fala sobre isso. Mateus 6, 10. Olha o que diz. Mateus 6, 10. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ensinando os discípulos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha o que Jesus ensinou para os discípulos: quando tu orares,
diz assim: venha o teu reino. Muito bem, Jesus ali estava ensinando os discípulos segundo Cristo, segundo a carne, ao qual nós aprendemos que o Cristo segundo a carne nós não conhecemos mais. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E eu prefiro ficar com aquilo que o apóstolo Paulo disse do que qualquer outra pessoa. Porque se o apóstolo Paulo disse, foi porque ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz: eu, Paulo, o santo apóstolo profeta Paulo dizendo: eu não recebi evangelho de homem nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, amado, olha o que diz: venha o teu reino. Agora vamos ver Lucas 17, 21. Abre aí, Lucas 17, 21. Quantas vezes você não fez essa oração, né? Venha o teu reino. Olha o que Jesus disse. Lucas 17, do 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha só. Venha o teu reino. Quando viria o reino de Deus? Olha como a oração começa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Não é assim? Aí agora Jesus aqui, em Lucas 17, 20, ele foi interrogado, perguntaram para ele. Preste atenção. Verso 20: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21: nem dirão, ei-no aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu pergunto para você, amado, você que está na nova e eterna aliança de Cristo, você que aceitou a nova e eterna aliança de Cristo, você que rompeu com a lei, eu pergunto para você, amado, o reino de Deus não está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Como é que você, que o reino de Deus, porque Cristo já consumou a obra, ele já fez a obra. Ele já, quando ele ensina os apóstolos, os discípulos a orar, venha o teu reino, porque não tinha consumado a obra. Ele sabia que ia consumar lá na frente, por isso que ele falou para os discípulos: vai para orando aí, pedindo para que Deus perdoe a tua dívida, porque vocês estão endividados mesmo. O ser humano estava endividado, o ser humano estava cheio de pecados. Vai pedir oração aí para perdoar os seus pecados, porque a obra não tinha sido feita, o corpo do pecado não foi destruído. Então Jesus tinha que, era o Cristo segundo a carne, mas depois que Jesus morre, acabou com isso, amado. Você não precisa, você que está na nova e eterna aliança de Cristo, você que tem o sangue de Cristo sobre a tua vida, você não precisa orar assim: venha o teu reino, porque o reino está dentro de você, amado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, amado. Nós queríamos estar falando esse texto mais uma vez, que é importante, amados, frisar. Amém. Vamos lá agora para os textos que falam sobre oração. Olha só, Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. Nós estamos aqui ministrando sobre as orações do apóstolo, né? Apóstolos. Nós vimos a oração do diácono Estevão, quando ele estava para morrer, tremendo. Olha o que diz, Colossenses capítulo 1, versículo do 9 ao 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Olha só, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade.